Peraí, a pergunta é essa, Todo bem mundo viu clara. o que ele fez. Sem grito, por favor. É, porque grita, ele não consegue falar num tom normal. A pergunta é a seguinte... O Memphis errou o pênalti porque ele errou o pênalti ou porque o Andrés danificou o patrimônio? O que você viu? Me fala então o que você viu. Pra mim ele escorregou e foi por isso que ele errou. Pra mim ele danificou ali um local de batimento e não pode. Que choro, não gente. pode, tá na regra, não pode você danificar material, não pode você danificar... não pode. Ele foi lá, todo mundo viu. Galera, o chororô continua. Ronaldo ainda tá reclamando aí do pênalti perdido pelo Memphis Depay, né? Não consegue admitir o erro do jogador. Quer colocar a culpa no Andrés Pereira, querem justificar de qualquer jeito a derrota do Corinthians em casa para o Verdão. Vamos acompanhar esse debate aqui. Renata Fã deu uma beliscadinha aí no Ronaldão, né? Que está descontrolado e até agora está aí sem conseguir dormir por conta de perder para o Verdão. Chega deixando aquele like aí, o conteúdo tá bacana, tá sensacional. Vai falar de John Lara, vai falar também de Nino. Tem tudo aqui nesse vídeo, beleza, galera? Agora, sem mais delongas, bora acompanhar o conteúdo e deixar os créditos, claro, ao jogo aberto. Seguinte, o meu Colorado essa semana vai receber o Palmeiras e pelo lado alviverde, além da vitória no derby na casa do Corinthians, as boas notícias não param. A torcida espera por John Arias e parece que a volta do Paulinho pode acontecer mais rapidamente. Será que o Paulinho joga? Não é de hoje que o Palmeiras mudou a postura no mercado da bola. Ano passado, o Verdão investiu 700 milhões de reais em contratações. Só que um dos reforços mais aguardados mal entrou em campo. Os jogadores são reforços quando os vis a jogar. Quando nos vir a jogar, é esperar que eles nos ajudem dentro de campo. O Paulinho só pôde ajudar em 16 partidas. O atacante fez uma nova cirurgia depois da Copa do Mundo de Clubes. Parado desde julho, Paulinho passou por exames de controle essa semana e os resultados são positivos. Está avançado na recuperação e pode aumentar a carga de trabalho na parte interna do CT e no campo. Mas quando ele volta a jogar mesmo? Eu gostava, mas não sei responder, não tenho informações suficientes para poder responder a isso. Toda a gente sabe da qualidade desse jogador, mas desde que ele foi contratado, pude contar com ele, não sei, um mês. Deu para perceber o que é que ele, né? Em meia dúzia de 15, 20 minutos, deu para perceber o que é que esse jogador nos pode dar. Quem em breve vai voltar a ser opção para o treinador é o Felipe Anderson. O clube informou que ele começou a transição física depois de ter uma entorse no tornozelo. É no dia a dia, na academia de futebol, que Abel Ferreira identifica as principais necessidades do time. Mas é a diretoria que abre os cofres e fecha os contratos. O último nome anunciado pelo Palmeiras custou 25 milhões de euros. John Arias, que estava no Wolverhampton, da Inglaterra. Uma movimentação ousada que tem a assinatura de Leila Pereira. Quando falamos de jogadores desse nível, isso é contratação de presidente, como já disse. Contratação de scouting e de treinador e de Barros é o Lopes, é o Rios, é o Murilo, são esses jogadores. Agora, jogadores como o Vitor Roque, como o Andreas e como agora o Arias, isso é contratação de presidente, não há dúvidas para ninguém. Estou muito feliz de chegar em um clube com o tamanho e a grandeza que o Palmeiras tem, desejando que a nossa caminhada juntos seja cheia de títulos, de momentos marcantes e nos vemos em breve. Avante palestra! O vínculo com o colombiano vai até 2029. Para decepção dos torcedores do Fluminense, a promessa feita pelo jogador há apenas 6 meses não se cumpriu. Se algum dia eu voltar para o Brasil, eu vou voltar para o Fluminense, porque é minha casa no Brasil, é meu lar no Brasil. Então, minha promessa, como você falou, é em relação a isso, que se o dia de amanhã eu voltasse para o Brasil, vou voltar por causa do amor e não por causa de qualquer outra coisa. No Palmeiras, o Arias pode acabar encontrando outro ex-jogador do Flu. O Verdão quer reforçar a zaga e a bola da vez é o Nino, que está no Zenit. A negociação é difícil. O clube russo tem pouco interesse em abrir mão do zagueiro.
aguardemos o desenrolar, já que não é de hoje que o Palmeiras mudou a postura no mercado da bola. Muito dinheiro, o mercado ficou mais agressivo quando os brasileiros contratam atletas que estão fora. Olha só, o Lucas Paquetá, que recentemente chegou ao Flamengo, vindo do West Ham, foi comprado por 260 milhões de reais. Do Zenit para o Cruzeiro, o Gerson chegou pela bagatela de 168,8 milhões. O Vitor Roque, que pertencia ao Barcelona, veio ao Palmeiras por 162,6 milhões. Aí o John Arias, um pouquinho menos do que o valor do Vitor Roque, vindo da Inglaterra, do Wolverhampton, e chegando ao Verdão por 154,6 milhões. E aí o Samuel Lino chegando ao Flamengo por 151,2 milhões. A importância do Dracena dessa chegada do Arias, que o Abel Ferreira disse: ótimo contratação feita pela presidente. Colocou tudo no nome da presidenta, né? Mas assim, Renata, claro, depois da empolgação de ter vencido um clássico com o Corinthians, você né, fala do reforço como o Arias, eu acho que isso é um reforço. E a questão é, o Palmeiras contrata um jogador como esse não pensando em venda, em revenda, e sim na questão técnica. Então o Arias vai te dar uma questão técnica dentro do campo, que é um cara que é decisivo, é um cara que vai ajudar muito o meio de campo ali e vai chegar muito bem aí ao ataque. Então acredito eu que essa contratação do Arias foi uma contratação muito boa e eu espero que não pare por aí. Né? Não só o Nino aí, um zagueiro, mas eu acho que tem que contratar um lateral direito também, porque o Palmeiras precisa. Se você pega ali, ó, você poderia somar aquilo ali, daria para pagar a dívida do Corinthians. E daria pra você pagar o Oscar lá. E o Rogério Ceni, que vocês não pagaram. Se juntasse mas vendo ali as contratações, né, duas ali do Palmeiras e duas do Flamengo. Então, para você ver como os times estão se organizando, o time que tem realmente responsabilidade financeira, como consegue contratar dessa forma. Sim, os valores são astronômicos. Isso há poucos anos era inimaginável para a realidade do Brasil. E a gente vê aqui os números altíssimos e jogadores muito talentosos, jogadores que realmente valem. O John Arias, a torcida do Fluminense está magoada, está chateada, porque ele prometeu que se voltasse ao Brasil seria apenas para o Flu, mas é uma proposta tentadora, um valor altíssimo. Mas não foi culpa dele, né? Não, e ele conhece o futebol brasileiro, sabe que vem para uma equipe que hoje vai disputar praticamente todos os títulos. Ronaldão, aqui, olha só, agora é o seguinte, olha, contratações mais caras de um jogador estrangeiro no Brasil, atletas de outros países que atuavam aqui no nosso país. Essa do John Arias não é a número 1, a do Carlitos Teves lá em outros tempos, né, Ronaldão? Do Boca e do Corinthians, 137 milhões. O Thiago Almada, que eu adoro o futebol do Almada, acho assim, que era uma das pretensões, inclusive, do Palmeiras. E eu até falei, se a Leila contratar ou Almada, ou Arias, ou Nino, é fenômeno. E é fenômeno mesmo, não é? Depois o Arrascaeta, aquela transação do Cruzeiro para o Flamengo. E aí o Alcaraz, que ficou muito pouco tempo, né? Veio do Southampton, chegou no Flamengo por 117,2 milhões. Então, é aquela história, né, gente? A importância do que está acontecendo com o Arias, atleta contratado, anunciado pelo Palmeiras, que vai chegar para jogar. Não tem adaptação, né, Cicinho? Não tem que, vou conhecer o Brasil. Pelo contrário, já sabe como funciona as competições do nosso país, na América do Sul. Vai chegar, na minha opinião, para ser titular no Palmeiras. E, além de tudo, chega com o peso da responsabilidade, né? De estar sendo essa grande contratação do Palmeiras, a torcida cobrando, né? O treinador também pedindo. E o Arias dispensa comentário. Ele saiu do Brasil, quando ele foi vendido, ele era o melhor jogador no futebol brasileiro, né? Atuando naquele campeonato mundial com o Fluminense. Ele fez a diferença, ganhou até jogo, chamando a responsabilidade praticamente sozinho, enquanto os outros companheiros estavam abaixo, assim, do rendimento. Então, assim, é um cara que dispensa comentário. Eu falei no início, se vem o Arias e se vem o Nino, entrega o troféu. Até agora já pode entregar a medalha. O troféu... Eu tô preocupado. Difícil, né? Pode entregar de volta. O Cicinho falando isso aí. Esse cara, ele já demonstrou, ele fez a diferença no Fluminense em formação. Imagine o Palmeiras, que já é um time formado com um conceito de jogo. O Fluminense viveu, estava conturbado, digamos assim, Palmeiras foi se só encontrando. chutão, Cicinho.
Hã? Palmeiras é só chutão. E você dá um chutão Por isso pra um mesmo, cara por desse isso que aí, trouxe ué. um Arias para colocar a bola no chão. E analisando esses números assim, Renato, a gente vê o Carlito Telles foi acho que 2005, 2004, por aí. Tirando isso aí, depois de 2020... Foi 2005 que nós derrubamos eles. Olha para você ver como que passou muito tempo os Não clubes fala em contratarem... 2005. Para contratarem A questão esses é, jogadores. vocês estão Atlanta vendo os aí valores? é dos Estados Unidos, é? Vocês estão Esse vendo? Atlanta é dos Estados Unidos? Qual que é? Então, a gente também tem que ver também, o Almada, excelente jogador, mas se você contratar um jogador dos Estados Unidos por um preço desse daí, geralmente o jogador que está nos Estados Unidos, lá o futebol não é tão Mas foi valorizado vendido por mais ainda, quanto Ceci. aqui. Hã? Mas o Foi vendido por Almada, mais. Não, o Almada tudo bem, eu participou tô daquela falando. campanha vitoriosa de Brasileirão e Libertadores do Botafogo, um jogador que, na minha opinião, se pagou e muito e hoje está no futebol europeu, vai provavelmente ser, até pode ser titular da Argentina na Copa, dependendo da circunstância. É um jogador interessante também. Não, Aqui o nível, eu acho que todos esses aqui, o Alcaraz, eu não sei se ele mostrou todo o potencial que a gente imaginava. Mas Arrascaeta, Almada, Tevez e John Arias não precisam provar mais nada, É gente. que eu acho que não teve nem tempo, né? Mas eu falo Foi que o muito Almada, pouco, tipo, Alcaraz. o Almada, por esses nomes aí, é o que correu um risco, né? O cara Sim, comprado era uma dos- mais dos aposta do que os Estados Unidos. outros. Então, assim, é uma aposta que deu muito certo. verdade. O Alcaraz é aquilo que você A dupla falou, que o Almada fez com o Luiz Henrique foi perfeita, não é? Espetacular. Agora, o TJD de São Paulo está de olho na dupla palmeirense Luíde e Andréas Pereira por conta das confusões que aconteceram no derby e pode ser que eles sejam denunciados no tribunal. E aí, para vocês é exagero? Tem que ser denunciado? Tem que ter mesmo uma conduta de punição? E aí, Ronaldão? Então, eu vi e li tanta coisa ontem que, eu vou te falar, chega a assustar até. Mas eu acho que o caminho é dessa profissionalização, não só dentro do gramado, como fora também. Acho que é um importante também, é a federação e a CBF também, em conjunto aí, fazer alguma coisa com esse impedimento que acaba com o jogo, aquele momento onde você espera uma definição rápida, você fica mais de 6 minutos para definir uma linha. Então, já que é para colocar juízo na cabeça de todo mundo, que tenha uma arbitragem profissionalizante, como está sendo agora, que tenha pelo menos um VAR decente para você definir, porque você só punir, eu acho que é ruim isso aí também. Mas a questão é, acho que até é esse tipo, o Luigi, ele chutou uma bola e ela acertou um torcedor, e o André, a gente viu, até eu conversei com algumas pessoas, a gente não falou sobre isso, mas muita gente me diz que não necessariamente tem como ser provado que porque ele mexeu ali naquele lugar, é por isso que o Memphis, já me fizeram uma demonstração que o pé do Memphis estava no local errado, já tinha passado da bola, então assim, dizer que foi por isso exatamente que o Memphis perdeu o pênalti, eu não posso afirmar. Mas ele afirmou, ele deu uma entrevista aí falando que ele escorregou. Desculpa. Não, mas ele escorregou por causa do buraco que foi Ele feito. falou que não estava... Ah, Ronaldo. Ronaldo, você prova, você acredita 100% Não, eu estou falando nisso. o que ele falou. Eu, quando jogava e tinha um lugar para bater o tiro de meta e aquele Porque ele não lugar... escorregou onde a bola estava, ele Então, escorregou antes. Ele falou que estava estranho e ele não teve firmeza no pé. Eu, quando ia bater meu tiro de meta e o lugar não era adequado, Cicinho, eu mudava de lugar, eu colocava um pouco mais à frente, um pouco mais do lado. Então você tinha que colocar outro campo, porque o Memphis, desde o início do jogo, ele estava escorregando. Ele escorregou 3, 4 vezes, dando passe, tentando fazer jogada. Então, assim, talvez tenha sido a chuteira. Então, não podemos jogar tudo na conta do André. Usou ali da esperteza dele. Pode ter. Eu achei que você estava a favor da malandragem. Não. Aí você Não, minha pergunta não foi essa. Minha pergunta foi se ele errou o pênalti porque o cara mexeu ali, se isso é comprovado. Ele foi a favor da malandragem, o Cicinho. Cicinho, eu tô ficando espantado com você. Não sou a favor da malandragem. Malandragem, igual subir na Malandragem, isso aí. assim, numa final se é do numa liga campeonato, europeia, se é numa liga mexicana, se é numa liga venezuelana, se é numa liga peruana, o cara lógico que vai punir ele. Tá muito mimimi esse negócio aí. Esse negócio que ele fez... Ele tem que assumir a Esse responsabilidade negócio que ele dele, fez aí, que ele que errou. se eu sou o presidente do Corinthians, eu faço ele pagar a grama. de Tem que Deus, punir Porque o isso aí é bandeirinha. caro. Tem que Ele punir não o sabe o que é bandeirinha. gramado, Tem que punir ele pra sabe o que é tomar café, tapetinho. Se eu sou o presidente do Corinthians, eu já puno ele aí. Você vai pagar o gramado. Tem que punir o Memphis, que você foi ele que danificou. errou. Ele Porque que você chama joga no tapetinho, é só cortar e colocar lá Eu errei, eu escorreguei, eu errei. Que é isso? Olha lá, joga gente, toda ele hora. escorrega antes de bater Ele na bola. joga toda hora nesse campo, ele sabe que escorrega. Olha lá. Pô, todos os Sabe que jogadores do escorrega, Palmeiras mas o também cara foi lá e escorregaram. danificou o gramado. Para, E se aí é conversa pra estragar... dormir.
Ô, Stabile, fica de olho. Se estragar a irrigação aí, se estragar também a infiltração da água, porque da chuva, quando chove em São Paulo, alaga tudo, aí não alaga. E tem time aí que não consegue nem chegar no estádio porque alaga lá também. E tem outro time que tem dentro do escritório cai água. Não. A irrigação não vai estragar, não. Aí não acontece nada aí. Quando fizeram pode chover aí, à vontade. no final do Campeonato Paulista, a torcida fez aí no estádio, não fez nada também, foi punido, depois tiraram a punição. Isso é conversa aí porque é por causa do Corinthians. E eles querem mudar o foco. Corinthians aí, você lembrou bem. Aí é Corinthians. Errou, meu. Olha, eu já vi tanto pênalti mal batido, pênalti errado e beleza, o jogador fica triste, uma vida que segue. Esse... Mas é o Memphis Depay. O Memphis Depay foi na Romário TV e ele falou sobre esse lance, esse pênalti perdido. Vamos acompanhar as palavras de Memphis Depay. Foi ele o baixinho que eu vi. There was a lot of things going on, you know. The captain of our team was a problem with his head, so I checked with him. Nowadays, like, we have a team of 11 players on the field. You have to protect it, and I see like normally there should be a player to protect the spot, but somehow it wasn't. And I always looked at the spot, and it seemed fine, but the grass underneath, it was like loose. So once I put my standing leg there, it was gone. Tá vendo? Foi Ele falou que tinha que ter um jogador do Corinthians olhando aquilo que não tinha ninguém prestando vai ter que colocar atenção. um cachorro da Polícia Militar ali na marca do pênalti, sim. Cada vez eu fico mais impressionado. A cara de madeira, a cara de pau do jogador. O cara vai lá, é mais bonito chegar e falar assim, eu errei, cadê aquela eu música pro escorreguei. choro, negão? Pô, pelo amor de Deus, pô. Solta o cachorro da Polícia Militar, saiu o pênalti e o cachorro vai lá e fica ali. Ele pegou a bola, ele viu onde que colocou a bola. Se tava ruim aqui, coloca a bola pro outro pouquinho. A primeira coisa, Edu, quando você vai bater uma falta, um pênalti, qual é a primeira coisa que você faz? Você coloca a bola e pisa do lado para poder dar o passe. Você não pode danificar o patrimônio de uma outra equipe. Você vai lá e você não pode fazer isso. Você não pode pichar, você não pode rabiscar, e se você não pode acabar com o patrimônio. Se danificar ali, não é seu. Entendeu? Ali não é seu, ali é do povo ainda. Porque não pagou. Então não adianta falar que eu sou alienígena. Eu Eu sou de outro planeta. Se é do povo, eu faço parte do povo, bebê. Então, mas eu sou do povo, velho. Aqui é Corinthians, aqui é nação. Agora, há poucos dias, o Yuri Alberto não perdeu um pênalti contra o Santos? E depois foi lá e fez um gol. Se você tivesse feito essa defesa, você acabou com o Yuri aqui no programa. Mas como é que ele bateu? Como é que ele bateu? Agora você tá defendendo. Você lembra como é que ele bateu, Yuri? O cara errou e pronto. Até o Memphis Depay, o Neymar, o Romário, todo mundo já errou pênalti. O Alan Patrick veio aqui, errou o terceiro. Também já errou pênalti. E vê se eu cheguei aqui e destruí o Alan Patrick nunca. Ele não consegue criticar o Memphis e o Hugo Souza. Ele não consegue. Não consegue. Critico mesmo aqui, não tem conversa não. Eu tô só citando um exemplo que era o mesmo time. O Alan Patrick perdeu o pênalti no Grenal, aí... Não, porque ele converteu outros pênaltis naquele Grenal, então eu não falei nada. E assim, o Alan Patrick vai bater pênalti de novo, independentemente se ele errou ou não. E vai acertar também, Ronaldo. E vai errar de novo. Tudo acontece no pênalti. Quem sabe ele já faça um pênalti agora na quinta-feira. Mas o que você não pode, ele errou pênalti, o Alan Patrick errou pênalti, o Yuri errou pênalti. O que você não pode é danificar o patrimônio alheio. Então se escorregar, Ronaldo. Então pra você, peraí, a pergunta é essa bem clara. Que ele fez. Sem grito, por favor. Porque grita, ele não consegue falar num tom normal. A pergunta é a seguinte... O Memphis errou o pênalti porque ele errou o pênalti ou porque o Andrés danificou o patrimônio? O que você viu? Me fala então o que você viu. Pra mim ele escorregou e foi por isso que ele errou. Pra mim ele danificou ali um local de batimento e não pode. Não pode, tá na regra, não pode você danificar material, não pode você danificar... Não pode. Ele foi lá, todo mundo viu. Se você pegar a camisa do seu companheiro, vai fazer o quê? Porque ninguém espera o cara fazer essa malandragem de ir lá, segurar a camisa. Não, todo mundo viu depois da hora, ninguém viu. Quem tem que punir é o VAR. Você da década de 80, 90, irmão. Você, quantas coisas você já viu já? O VAR não pode punir. O VAR não pode punir. Você está falando uma coisa errada. Eu tô falando da bandeirinha. Você falou o VAR. Não, o VAR tem que ver e falar pra quem? Pra minha mãe? Não, o VAR não pode. Nesse tipo de lance, o VAR não interfere. Não,
deixa eu explicar aqui. O cara tá vendo aqui, o cara tá vendo na tela, o juiz tá ali de costa, a bandeira tá dormindo, o bandeira tá dormindo. Óbvio, presta atenção que o cara tá O danificando. VAR não pode fazer isso, não é permitido pelo protocolo. Ué, Ele quer mudar O VAR ele só pode interferir para lances de cartão vermelho, revisão de gol e penalidade. O VAR vai criar uma regra pro Corinthians. O que não vale? Não, o que não vale é o cara ir lá e danificar o gramado pro outro vir bater. E se ele torce o tornozelo aí, ele seria um mau companheiro. Se ele torce o joelho aí, ele seria um... E nós estávamos falando aqui, ele torceu o joelho. Nossa, o cara foi um mau caráter. A pergunta é essa, Cicinho. O Memphis errou o pênalti por causa da malandragem do Andreas Pereira? Não. O Memphis, eu falei, ao decorrer da partida ele já vinha escorregando. Ele errou porque ele acabou escorregando ali na batida, deitando o corpo demais e errou mesmo. Deitou até o corpo. Edu, o Memphis Depay errou o pênalti por causa da malandragem do Andreas Pereira? Claro que não, Renata. Isso aí é desculpa. Ele quer tapar cortina de fumaça, quer colocar a culpa no outro. Pô, errou, assume. A maior coisa que a gente faz, quando a gente erra e a gente assume. Eu errei, escorreguei e se tiver o próximo, vou bater e não vou escorregar mais. É isso que tem que fazer, mano. E o STJ vai fazer o quê? Tô só aqui de olho, hein? Ô Eric, Quero ver se pra vai você punir. o que foi? Vou perguntar aqui pro pessoal. Eu quero ver se o vai Memphis punir. errou o pênalti por causa da malandragem? Não. Posicionou errado. E aí, Nunca Rei, chutou a você bola, que é posicionou errado, olha corintiano. lá. É isso, Rona. Nunca chutou uma bola e falou que posicionou errado. Eu quero ver, o STJD vai ter que punir. Porque isso aí é o agora quer punir. Ele danificou o gramado do Corinthians, o gramado, olha, que foi ovacionado pelo Messi. Só isso. Divisão de rede, a gente segue o papo. Galera, o debate pegou fogo. Esse lance tá dando muita polêmica, né? E a gente tem também, né, essa confirmação aí que eles podem ser punidos. Tanto o Luigi por ter chutado a bola após o gol, né, no torcedor, e pegou no torcedor do Corinthians, né? Creio que ele não quis fazer isso. A gente cansa de ver jogador chutando bola quando faz gol, quando leva gol, né? Mas tá dando essa repercussão toda aí, não sei por quê. E o Andreas Pereira, galera, fez lá, né, o que fez, todo mundo viu. Mas eu creio que isso não vai dar em nada, não. E também, ó, sou obrigado a admitir, galera, que não tem como saber se ele escorregou por conta que o Andreas mexeu, ou se ele escorregou porque veio errado para a bola, né? Porque, vamos supor, ele passou o pé muito à frente, mas ele pode ter passado porque antes ele teve que apoiar o pé, e aí apoiou naquela parte ali que estava danificada e escorregou mais do que deveria. Essas coisas aí é impossível a gente saber, galera, é impossível. Nem o próprio jogador do Corinthians, que deu a entrevista lá, né, sabe dizer o motivo. Ele tem a razão, sim, que era sempre para um jogador guardar aquela parada, né, aquela posição ali. Sempre ficar um jogador ali com a bola, tal. E muitas das vezes eles até trocam, né? Quem bate é outro. Mas não fizeram isso, né? Vacilaram. E o Memphis também deveria ter olhado melhor quando foi posicionar a bola lá. Tivesse visto algum lugar danificado, né? Teria evitado e tal. Não olhou também, deu mole. Se foi o Andreas Pereira, ele é um gênio, né? Porque atrapalhou mesmo. Mas se não foi, também foi culpa do Memphis. Isso deveria ter sido deixado para lá. Deve ser deixado para lá. Vida que segue, o Corinthians perdeu mesmo, o Palmeiras venceu, o Palmeiras foi mais eficiente. Fez o seu gol, jogando fora de casa, torcida única, apenas torcedor do Corinthians. E o Palmeiras conseguiu vencer o jogo, né? Muito importante. Campeonato Paulista aí, mais 3 pontos para o Palmeiras e vida que segue, né, galera? Mas tá dando essa repercussão toda. Creio que todo mundo queria, né, que o Corinthians tivesse ganhado, e aí ficaria por isso mesmo. Mas como não ganhou, aí sempre querem arrumar algum pretexto, né, para conseguir, para tentar prejudicar aí o Palmeiras, né? Mas vida que segue, galera, próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pega a equipe do Internacional, né? E a gente sabe, Renata Fã, torcedora doente do Internacional. Vamos aí, tô ansioso para que o Palmeiras consiga vencer, para ver qual vai ser a reação dela, né, no programa do dia seguinte, galera. Bom, esse foi o conteúdo, eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero pedir que, se você puder curtir o vídeo, deixar aquele like para fortalecer o canal, curte o vídeo aí, beleza? Dá essa moral pro canal. Se aparecer a opção de hypar também, aperta aí, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa também o sino de notificações, para sempre que sair um conteúdo novo, uma novidade falando do Palmeiras, você receber em primeira mão de onde você estiver. Por isso é muito importante que você se inscreva e também ative o sino de notificações, beleza, galera? Então é isso, eu vou ficando por aqui, valeu pela presença de vocês. Obrigado você que chegou até aqui e está me assistindo nesse momento. Agradeço de coração, galera.
Tamo junto e até o próximo vídeo.